Bem-vindos. Hoje a gente vai fundo na história de uma figura, assim, central para a história ocidental. Martinho Lutero. Isso aí. Temos aqui uma biografia bem completa, né, cobrindo a vida dele, 1483 até 1546. A ideia é entender os momentos e as ideias-chave que acabaram levando à Reforma Protestante lá no século XVI. Exato. Uma figura complexa com uma trajetória impressionante. Vamos lá, então. O começo já é interessante. Filho de minerador, mas um minerador que estava de gramas subindo na vida. Uhum. Isso permitiu que ele tivesse uma educação bem rigorosa, né? Em Mansfeld, Magdeburgo, Eisenach. Ficou fluente em latim. Sim. O latim era a chave para a universidade daquela época. E aí ele foi para a Universidade de Erfurt, se formou Magister Artium em 1505, estudou artes liberais, lógica, Aristóteles. O plano original era ir para o direito, certo? Era o plano da família, principalmente do pai. Mas aí, acontece aquela virada. Uma crise existencial forte, sabe? Sei, a famosa tempestade, né? Isso. Em julho de 1505. Uma experiência que ele descreveu como aterradora. No meio da tempestade, ele faz um voto, tipo, desesperado para Santa Ana. Se sobrevivesse, viraria monge. E sobreviveu, e cumpriu a promessa, abandonou direita. Exatamente. Foi um choque para a família, para o pai principalmente, mas ele entrou no convento agostiniano em Erfurt. E lá, ele mergulhou fundo mesmo. Práticas ascéticas, muita oração, confissão quase obsessiva, buscando paz, né? Uma busca bem angustiada, pelo que consta. E foi essa vida no mosteiro que o levou direto para a teologia, imagino. Sem dúvida. Ele foi ordenado padre em 1507. E aí, uma figura importante aparece. Johann von Staupitz, o vigário-geral dos agostinianos. Ah, sim, o mentor dele, de certa forma. Isso. Staupitz viu o potencial e a angústia dele e o recomendou para a Universidade de Wittenberg, em 1511. Lá ele fez o doutorado em teologia, em 1512, e assumiu a cátedra de Bíblia. E foi aí que ele começou a focar nos textos que se tornariam centrais para ele. Salmos, as cartas de Paulo, Romanos, Gálatas, Hebreus. Exatamente. E é nesse período, ali entre 1513 e 1517, estudando esses textos a fundo, principalmente Romanos, que ele tem o que chamou de descoberta, a epifania dele. A tal da virada da torre, que alguns chamam. Pode ser relacionada a isso, sim. Ele conclui, baseado em Paulo, que a justiça de Deus não é só aquela que julga e condena, mas é a justiça que Deus dá ao pecador, sabe? Entendi. Tipo um presente. Exato. A justificação não vem por esforço humano, por obras, por mérito. Vem exclusivamente pela fé na graça de Deus, oferecida em Cristo. Sola fide, sola gratia. E essa ideia, nossa, isso era dinamite pura para a época, né? Por quê? Porque ia totalmente contra a teologia e a prática da igreja na época, especialmente a questão das indulgências. Ah, as indulgências. A venda do perdão, basicamente. Simplificando, sim. Eram certificados que, supostamente, diminuíam o tempo de punição da alma no purgatório. E tinha um comércio pesado em torno disso, para financiar obras da igreja como a Basílica de São Pedro, E Lutero via isso como? como um abuso terrível e teologicamente errado. Se a salvação é um presente gratuito de Deus pela fé, como é que a igreja podia vender um atalho? Era como vender algo que só Deus pode dar. Isso o indignou profundamente. O que nos leva direto para as 95 teses, em 1517. Ele pregou na porta da igreja, como diz a lenda? A imagem é forte, né? Mas o mais provável é que ele as tenha enviado ao arcebispo e talvez a alguns colegas. O objetivo inicial era um debate acadêmico, algo comum na universidade. Ele queria discutir o arrependimento verdadeiro versus a compra de indulgências e o poder do Papa sobre isso. Exatamente. Só que, com a ajuda da imprensa recém-inventada, as teses se espalharam pela Alemanha e Europa como fogo. A coisa saiu do controle acadêmico muito rápido. E a reação da igreja foi dura. Muito dura. Ele foi chamado para se retratar. Primeiro em Augsburgo, perante um cardeal. Depois, o ultimato final veio na Dieta de Worms, em 1521. Diante do imperador Carlos V. Que momento! Imagina a cena. Ele lá, um monge, professor, diante de todo o poder imperial e eclesiástico. E pedem para ele negar
tudo que escreveu. E ele não negou. Não. Disse a famosa frase, ou algo parecido. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razão evidente, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Que Deus me ajude. Amém. Uau! Coragem absurda. E a consequência foi? Excomunhão pela igreja e banimento pelo império. Ele era um fora da lei. Podia ser preso ou morto por qualquer um. Mas ele tinha um protetor poderoso, né? Frederico Sábio, Heitor da Saxônia. Sim. Frederico organizou um sequestro forjado para protegê-lo. Levou Lutero para o castelo de Wartburg, onde ele ficou escondido por quase um ano, disfarçado de cavaleiro. E nesse isolamento forçado, ele fez algo monumental. Sem dúvida. Traduziu o Novo Testamento inteiro, do grego original de Erasmo direto para o alemão, em poucos meses. Incrível! E qual o impacto disso? Gigantesco. Primeiro, democratizou o acesso à Bíblia. As pessoas comuns, que não liam latim, podiam agora ler as Escrituras na sua língua. Isso deu um impulso enorme para a ideia de uma fé mais pessoal, baseada na leitura individual. E para a língua alemã também, né? Fundamental. A tradução de Lutero ajudou a padronizar e a formar o alemão moderno. Foi um marco cultural e linguístico, além de religioso. Então, quando ele finalmente volta para Wittenberg, em 1522, a situação já era outra. O movimento reformista estava crescendo, mas talvez um pouco caótico. Exato. Tinha gente levando as ideias dele para rumos mais radicais, iconoclastia, agitação social. Ele precisou voltar para colocar ordem, para guiar a reforma de um jeito mais organizado. E como ele fez isso? Quais foram as reformas práticas? Bom, ele trabalhou na reforma da liturgia, tornando-a mais acessível, em alemão, compôs hinos para a congregação cantar, ele era músico também. Castelo Forte é nosso Deus. Exatamente. Esse é dele. E ele escreveu os catequismos, maior e menor, para ensinar a doutrina básica de forma clara para as famílias e pastores. E ele também tomou uma decisão pessoal bem radical para a época. Sim, em 1525, ele casou com Catarina von Bora, uma ex-freira que tinha fugido do convento inspirada pelas ideias dele. Isso foi um rompimento claro com o celibato obrigatório do clero católico. E criou um novo modelo de vida familiar para o pastor protestante. Tiveram filhos, uma vida doméstica. Sim, a casa deles em Wittenberg virou um centro de hospitalidade, de conversas de estudantes. A Katie, como ele chamava a esposa, foi fundamental nisso tudo. E a produção teológica dele continuou a todo vapor, imagino. Debates, escritos. Sem parar. Ele escreveu muito em latim para teólogos e em alemão para o povo, reforçando sempre os pontos centrais: justificação só pela fé, autoridade só da Escritura, Cristo como único mediador. Teve debates importantes também, né? Com Erasmo, por exemplo. Sim, o debate sobre o livre-arbítrio foi famoso. Erasmo defendia uma visão mais humanista, com espaço para a vontade humana na salvação. Lutero, na obra De Servo Arbítrio, sobre o servo-arbítrio, foi radical. A vontade humana está escravizada pelo pecado, e a salvação depende inteiramente da graça divina. Uma visão bem forte da soberania de Deus. E a questão da ceia, da Eucaristia, ele também tinha uma posição particular? Tinha. Ele rejeitava a transubstanciação católica. A ideia de que o pão e vinho se transformam na substância do corpo e sangue de Cristo. Mas também não concordava com Zwingli, outro reformador, que via a ceia como puramente simbólica. Lutero defendia a presença real de Cristo em, com e sob os elementos do pão e do vinho. Uma posição intermediária, digamos. É muita coisa. Então, para a gente amarrar, temos esse percurso: estudante de direito, monge atormentado, professor que redescobre Paulo, reformador que desafia o Papa e o Imperador, tradutor da Bíblia e, no fim, marido, pai, líder de um movimento que mudou a Europa. Exatamente. Ele morreu em 1546, na cidade onde nasceu, Eisleben, e é inegável, mesmo que a intenção inicial não fosse fundar uma nova igreja, o impacto dele na religião, na cultura, na política, foi gigantesco. O legado dele está muito ligado à centralidade do Evangelho, da Escritura e da justificação pela fé. Um legado complexo,
claro, com pontos controversos também ao longo da vida dele, mas transformador. Sem dúvida. E pensando nisso tudo, né, essa ênfase toda que o Lutero deu na interpretação individual da Escritura, que a tradução dele possibilitou, isso meio que abriu uma porta, né, para novas formas de pensar a fé, a autoridade. Uhum. Interessante. Pois é. E fica uma pergunta para a gente pensar, talvez. Será que ecos dessa valorização do acesso direto à fonte, dessa interpretação mais pessoal que ele impulsionou lá atrás, será que isso não ressoa até hoje? Não só na religião, mas, sei lá, na forma como a gente lida com informação, com conhecimento, com quem tem autoridade no mundo de hoje? Fica aí a